Tá rodando? Graças e paz, igreja. Se você trouxe a sua Bíblia, nós vamos conversar hoje um pouquinho de Ageu, livro de Ageu, o capítulo 1, o comecinho, para nós começarmos a nossa conversa, e o Senhor vai trazer respostas. Eu não sei se tem uma Bíblia sobrando por aí. Alguém tem uma Bíblia sobrando? Se tiver, para poder emprestar para eles acompanharem também, de preferência com letra grande. Eu só vou pegar a minha porque... Ó, o celular está disponível aqui para pegar a Bíblia. Não, tá? Tá. Então, ó, livro de Ageu. Livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Desde o começo que nós vamos ler aqui. Tá bom? Então lá diz o seguinte para nós. Nós vamos ler até mais ou menos o versículo 9. Diz assim, ó. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pôr num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, vamos ler o 10 também: o céu sobre vós retém seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz virar seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo sobre o que a terra produz, como também sobre homens, animais e sobre todo o trabalho das mãos. Aqui a gente já pode parar. Aqui eu quero fazer um paralelo rápido. Pode soltar a palavra já, agora a gente vai conversar aqui. A gente agora vai conversar. O senhor não precisa mais ficar tão atento à palavra. Aqui é o seguinte: o livro de Ageu, eles, por causa do Antigo Testamento, Jesus ainda não havia pisado na terra. O povo de Israel, eles alcançavam a salvação através da crença que viria o Salvador, e o Salvador, em cima daquilo que Deus prometeu, resgataria todo aquele que tivesse a fé na sua vida. Para você entender. Então, em cima da fé e uma promessa que Deus fez no Antigo Testamento, o povo judeu tinha acesso a uma salvação que é eterna. Já no Novo Testamento, quando Jesus veio, agora a fé é que ele veio e fez o que fez. Ele se entregou por nós, carregou nossos pecados, morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Então, tendo esse pano de fundo, a gente vem para essa conversa e Deus está lidando com um povo que não tinha esse conhecimento que nós temos hoje. Hoje, tudo que se passou está escrito para nós. Esse povo que estava nessa realidade, nesse tempo, não tinha essa instrução escrita para ter um parâmetro de vida. Então, era o próprio contexto deles. Então, dentro daquilo que eles viviam, eles não tinham resposta para muitas coisas. E dentro dessa resposta, haviam muitos questionamentos. Agora, o que é interessante é que Ageu, ele quando vem para mencionar o questionamento, o nome dele, na verdade, Ageu, no hebraico, todo nome que nós lemos na palavra de Deus, ele tem um significado. Deus está comunicando uma ação que ele está realizando ou algo que está acontecendo. Ageu significa festivo, ou aquele que prepara uma festa. Então veja, a palavra do Senhor veio primeiro para aquele que prepara uma festa. Ageu, é a mesma coisa, só estou falando do significado do nome. Então, quando você coloca o significado, fica assim: a palavra do Senhor veio primeiro para aquele que preparava uma festa.
só mudei o nome. Vocês conseguem entender o raciocínio? Ou não? Não? Eu vou dizer. Nome Ageu significa aquele que prepara uma festa. O nome significa isso. Então, aqui, olha o verso 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Então, veio por intermédio do profeta que prepara uma festa. Eu estou só dando significado do nome, só mudou isso. Tá bom? E aí o que acontece aqui? Aí ele era, e Zorobabel também, filho de Salatiel, que era governador de Judá, e etc. Ele vai dando os nomes aqui. E qual era a conversa do Senhor com Ageu? Para dizer para o povo. Verso 2: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, que era o pensamento do povo. Aqui o contexto é o seguinte: as pessoas estavam vivendo uma condição em que Deus havia proposto que o templo fosse reconstruído, mas eles estavam preocupados com os seus próprios negócios, com a sua vida pessoal. E Deus estava querendo que todo o povo se unisse para erguer o templo. Os caminhos para todos. Exatamente. Então cada um lá queria seguir a sua própria vida. Então o questionamento de Deus era que a escassez que eles estavam vivendo era devido ao egoísmo coletivo. Cada um pensava em si mesmo e por causa disso o que Deus havia direcionado para ser feito não era realizado. Então o questionamento em suma aqui que Deus está argumentando é esse. Então o que acontece no verso 2? Olha lá, assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Aí Deus vem e responde por intermédio do profeta Ageu no verso 4: Acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Então olha só, o povo de Israel, ele estava sendo questionado por Deus sobre o tempo, porque Deus disse que era tempo. Eles disseram, não, ainda não é tempo. Aí Deus chega e fala assim para eles, assim no verso 4 de novo: É tempo de vocês habitarem em casas assim, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr um saquetel furado. Então veja, por causa da negligência com aquilo que Deus estava instruindo como propósito, que era reerguer o templo, porque eles estavam ignorando a instrução de Deus, tudo o que eles faziam não atingia o propósito conforme planejado. Então, vou investir, por exemplo, tanto e vai render tanto, e o negócio não rendia nem tanto, nem tanto. Estava sempre havendo perda. Tudo era perda. E por que estava havendo isso? Porque Deus havia dado um comando e eles faziam outra coisa. Então, o que acontece? Quando Deus direciona uma nação, uma pessoa, e ela responde ao contrário, há da parte de Deus um desfavor. O que é o desfavor de Deus? É quando Deus não interfere e Deus deixa a pessoa exposta. Exposta ao quê? Ela fica exposta a toda a influência do mal que fica procurando pessoas com um coração rebelde a Deus. Então esse povo, o que estava acontecendo com eles no verso 5? Deus fala, olha o vosso passado. Então olha para trás, vocês semearam muito, semearam? Sim, mas têm colhido pouco. Comeram, mas não estão satisfeitos. Beberam, mas não estão sem sede. Estou falando com outras palavras. Vocês se vestem, mas ninguém consegue se aquecer. E o que recebe salário recebe ao pão do saquetel furado. Ou seja, vocês estão só tendo perda. E não estão entendendo o que está acontecendo. Aí no verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Então veja, o problema não é no que está acontecendo hoje. O problema não é agora. O problema é lá atrás. Olha para trás. Deus está falando, olha para trás. E está trazendo um histórico para que eles entendam o presente. Porque o que é o meu presente? É o que eu semeei no passado. E o que é o meu futuro? É o que eu semeei hoje. Então hoje não é só por causa de hoje. Hoje é por causa do ontem. E o amanhã é por causa do hoje. Então tudo que eu semeio hoje, meu tempo, meu relacionamento, minhas finanças, o que for, tudo que eu semeio hoje, eu vou colher amanhã. E a semente de laranja, eu gosto de dar sempre o mesmo exemplo, porque aí fixa. Ela tem dentro dela o quê? Uma semente. Ela tem
tem uma árvore. Uma árvore que produz mais sementes. É que nós tivemos essa conversa esse dia. Por isso estou falando para ela. É que no meu entender, a semente tem uma semente lá dentro que vai sair árvore. Sim, a semente tem uma instrução que vai gerar uma árvore com muito mais sementes. Então, quem planta uma semente, ele não vai colher outra semente. Ele vai colher muitas sementes. Porém, é semente igualzinha a que ele plantou. Quem plantou abacate não vai colher laranja nem jabuticaba. Abacate é abacate, laranja é laranja. Coisa boa colhe coisa boa, coisa má colhe coisa má. Aí é o ditado popular, né? Quem semeia vento colhe tempestade. Já ouviram isso, né? É exatamente. Então, hoje não é uma injustiça na minha vida. Hoje é o reflexo do que eu fiz pequenininho, que eu achei que ou não dei muito valor. Então, é hoje. Então, exatamente hoje é o que está lá atrás, aparecendo. Então, assim, as mentiras, as fofocas, as feiras, etc, é tudo reflexo do meu passado. E aí, o que está nesse meio tempo? Que está no contexto aqui? Eu estou trazendo para o nosso presente e puxando o contexto deles. Eu estou caminhando aqui. O que acontece? Deus falou para eles o quê? Vocês tinham que construir um templo. Aí, quando a gente olha para a nossa vida, a gente não tem que construir um templo, como eles fizeram. Hoje, Deus habita em nós. Hoje a questão não é externa, a questão é interna. Então veja, da mesma forma que eles não cuidavam de fazer o que Deus instruía o ser humano hoje, quando eu digo hoje, eu falo de 2000 anos para cá, desde que Cristo veio e já cumpriu a sua obra, ele tem considerado somente as coisas externas, ele deixou de olhar para si. Tudo que ele tem, que ele interpreta, que ele racionaliza, é responsabilidade exterior, mas nunca dele ou do seu interior. Porque aqui é a casa de Deus. Deus habita naquele que nasce de novo. Deus é Espírito, então Ele te dá um Espírito para que Ele habite em você. Até aqui está claro. Então veja, no verso 7, o Senhor fala mais uma vez: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Então ele fala, edificar a casa. O que é edificar a casa? É construir para Deus um lugar para Ele habitar. Então todas as vezes que a gente lê essa palavra, por causa da nossa escassez espiritual, por causa da nossa talvez ausência de vida espiritual, a gente só interpreta a partir do externo. Se Deus fala assim, ó, edifica uma casa, a primeira coisa que o pedreiro vai pensar é que ele tem que erguer a casa, colocar os fundamentos, fazer as coisas e erguer para Deus. Só que se ele conhecer essa palavra e ele for espiritual, ele vai entender que Deus está falando dele. Edifica a casa, ou seja, seja transformado por essa palavra que você tem nas mãos, para que eu venha habitar em você. Então, são percepções diferentes de uma realidade. Mas o que é que vai dar para a minha direção? É aquilo que eu tenho com mais frequência na minha cabeça. Então, eu vou dizer o seguinte: o que é o que eu tenho com mais frequência na minha cabeça? Se eu penso somente considerando o âmbito natural, e o que é o âmbito natural? É aquilo que eu discerno e percebo pelos 5 sentidos: tato, olfato, visão, audição e paladar. Se a minha vida ela é regida por essas percepções, eu simplesmente estou vivendo na dimensão natural. Ou seja, eu estou excluindo Deus, estou excluindo as adversidades, as influências espirituais para a minha vida. Então o que acontece? Há coisas que acontecem na minha vida que são espirituais que eu estou tentando resolver naturalmente. Eu estou tentando buscar soluções de algo que eu não vejo, não entendo, talvez nem saiba que existe, de uma forma que eu penso que é possível resolver. E quando eu vou lá e faço, aí é o que ele fala: vocês têm semeado muito, recolhido pouco. Tem se vestido, mas não tem aquecido. Tem bebido, mas não tem fartar. Tipo, não tem a fartar, etc. Dentro dos exemplos aqui. Por quê? Porque eles estão tentando fazer coisas do jeito deles, para eles, quando existe algo tirando aquilo da realidade que eles planejaram. Tem alguma coisa espiritual superior que está tirando deles a condição de ter o objetivo que eles quiseram. Pô, trabalhei a vida inteira, quero ter isso aqui. Aí chega no fim da sua vida e você não alcançou. Aí você se questiona: o que está acontecendo? Não é porque você não construiu a casa de Deus, não é por causa disso, porque aqui a situação é isolada. Mas o lance é que você provavelmente já foi chamado várias vezes, já te convidaram, já te instruíram, já te falaram isso, e o ouvido ficou, e o ouvido ficou, e o ouvido ficou. Então o tempo foi passando. Aí chega hoje, quando você olha para trás, talvez você tenha mais perguntas do que resposta. Aí o que acontece?
Por quê? Que injustiça, o que eu fiz? Não sei o que. Deus não quer mostrar o que você fez agora. O que Deus quer é te dizer que tem jeito de transformar o futuro. O presente é só colher. Se eu plantei laranja, eu posso sumir daqui. O dia que eu voltar, eu vou colher laranja, eu não por nada. É ou não é? O pé laranja vai estar lá. Então o que Deus espera que eu entenda? É que não tem como mudar o presente, tem como mudar o futuro. Só que para que o futuro mude, quem precisa mudar? Eu. Então veja, a palavra de Deus ela vem me instruir a não mudar, a ser transformado, ou seja, eu vou me tornar uma outra pessoa, numa outra condição de realidade. Em outras palavras, Deus, Ele é Espírito. E a gente já viu Deus pessoalmente aqui? Porque Deus é Espírito. Então o que é? A parte espiritual, ela não é perceptível aos olhos. Então veja, se Deus é Espírito, para que eu me comunique com Ele, eu preciso ter fé. Porque a fé, ela não é medida nem regida pelos 5 sentidos. Tato, olfato, visão, audição e paladar. Ela é medida e regida pela palavra de Deus. Então Deus realiza o que realiza somente pelo que Ele escreveu e revelou aqui. Então quando não está presente naquilo que eu tenho em mãos para ler, que é esse livrão aqui, eu não vou conseguir conhecer o Senhor. Eu vou inventar um Deus para mim. O Deus que eu conheço é assim, é assado, é assim, é assim. Por isso que tem um monte de religião no mundo aí. Agora, o Deus verdadeiro, Ele é conhecido por aqui. Então, o que eu quero dizer? Que há respostas das nossas vidas que elas não vão vir, ou soluções da nossa vida que não vão aparecer, porque eu fiz ou deixei de fazer algo. Agora a questão é que eu preciso me voltar para o Senhor. Como assim me voltar para o Senhor? Eu preciso ser convencido que o amor de Deus, Ele é superior do que todo o meu vazio, todo o meu propósito e tudo aquilo que eu não consegui alcançar até hoje por minha conta. Eu sempre quis as coisas, mas quantas coisas daquilo que eu fiz no meu passado eu perguntei para Deus se ele me ajudaria na coisa? Quem é que já orou a Deus? Posso fazer isso? Deus, posso fazer aquilo? Deus é sábio fazer isso? É prudente? Vai dar certo? Ninguém nunca orou, mas quando é o problema, meu Deus do céu, por que o Senhor me ajuda? Né? Eu nunca assisto. Por quê? Né? A cabeça diz. O que acontece? Perdido. Então se assim, mas você nem perguntou para mim se eu estava contigo, se eu concordei. Aí faz, aí o que acontece? Entra na latada sozinho. Então o que acontece? Aí Deus tem que tirar você do problema. O que é tirar você do problema? É o arrependimento. Por quê? Você fez algo, se a sua mente não mudar, tipo assim, o que é o arrependimento? É mudança de mente, de coração e de conduta. É um alinhamento integral. Não é só mudar de pensamento, porque mudar de pensamento é remorso. O coração ainda tem um negócio aqui dentro. Quem se arrepende não faz de novo. Quem se arrepende não faz outra vez. Quem tem remorso tem prazer ainda no que faz, mas viu que a consequência é grande. Continua desejando, mas aqui dentro ele trava, tipo assim, ele administra. Mas o fato é que Deus quer um arrependimento completo. E a evidência do verdadeiro arrependimento é que você passa a construir uma casa para Deus. E aqui o contexto é natural, é financeiro. Mas no nosso caso é um contexto de habitação. Deus quer que eu comece a enxergar as realidades espirituais que Ele me deu em Cristo Jesus. Efésios 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Então, tudo o que eu preciso, o que eu quero, o que é necessário na minha vida, em coisas que eu nem consigo imaginar, estão disponíveis para que eu acesse hoje. Há um milagre, há uma coisa emergencial, uma situação oposta que você vive hoje, na condição de resolvida e prazerosa para você acessar hoje. Mas qual é a barreira aí? A minha mente não dá essa credibilidade. A minha mente e o meu coração não concordam que isso pode ser verdade. Por quê? Porque eu ainda não conheci o Senhor. Então, Oséias capítulo 4, verso 6 fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. E que conhecimento é esse? Conhecimento de Deus. É o conhecimento de como Deus criou as coisas, de como Deus realiza as coisas. E aqui eu quero fazer um parênteses para vocês. Se você avançar um pouquinho na sua Bíblia, em João,
capítulo 1. João capítulo 1, a partir do verso 1, vamos dar uma olhada lá. Vamos conversar um pouquinho. Michele, um abraço para você, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Amém? João capítulo 1, verso 1. Diz assim para nós: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz se resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pode parar. Aqui tem assunto para anos de conversa. Mas a questão é a seguinte: no princípio, vamos caminhar aqui, continua no raciocínio comigo. No princípio era o Verbo. Como é que pode? No princípio era o Verbo. Era, não é passado? E como que no princípio, que é um tempo de começo, o Verbo era? Como que pode? Vamos meditar. No princípio era. No princípio era. O ideal seria no princípio foi, pelo menos. Vamos raciocinar comigo. Eu só raciocínio, não estou nem entrando na revelação. No princípio era o Verbo. Então, por que é princípio? É uma marcação de tempo, né? O início. Quando começou o dia 1º de julho? À meia-noite. Princípio do dia 1º de julho, meia-noite, concorda? Princípio. Mas eu posso, por exemplo, dizer que a meio-dia, às 11h59 da noite, era dia 1º de julho? Não posso. Né? Porque não era 23. Mas aí, se princípio é uma marcação de começo, como pode ser a tradução no princípio era? Justo. Porque quem é o Verbo? O que é o Verbo? O Verbo é uma palavra de representação. Concorda? Correr, cantar, comer, dormir. Então, isso é um verbo. Então, no princípio era o Verbo. O que era o Verbo? O Verbo é a ação de Deus. Então, entendendo? Aqui eu estou só falando no português. O Verbo é a ação. Então, no princípio era a ação de Deus. Então, olha só, vamos entender agora para vocês verem a grandeza de Deus. Vou puxar agora para o contexto da eternidade. Princípio é marcação de tempo. Mas a palavra em Isaías, no capítulo 9, verso 6, fala assim que e o seu nome será, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Estrela da Manhã. É o nome que o Messias se receberia. Na verdade, Emanuel, que é o que Isaías está mencionando lá. Então, Pai da Eternidade. Se o princípio é uma marcação de tempo, antes do princípio existe o quê? A eternidade. O que é eternidade? É um passado sem começo e um futuro sem fim. Já aconteceu e... Todas as coisas na eternidade, elas estão ao mesmo tempo diante de Deus. Então assim, para Deus não tem passado, presente e futuro. Para Deus, tudo é agora. Por quê? Por causa da dimensão na qual Ele vive. Deus, eu estou puxando para trás como se fosse um satélite que visse um cacho de uva. Agora eu estou puxando para trás, nós estamos vendo toda a palmeira. A palmeira não, a parreira. A videira, né? É videira que fala. Videira. Então, o verbo aqui no comecinho da conversa é a uva. Está aqui, a câmera filmando a uva.
Agora eu estou puxando para trás. Agora você está vendo toda a videira. O que é toda a videira? É a eternidade. É onde Deus está. Então Deus enxerga todas as coisas ao mesmo tempo, seja passado, presente e futuro, para Deus é agora. Porque Ele não tem essa divisão de tempo. A divisão de tempo é para o ser humano finito, porque ele nasce e morre. Então ele precisa de tempo para se referenciar. Ah, quantos você tem? Tem 30, 40, 80, 20, 14, 13. Agora você pergunta a idade de Deus, Deus não tem idade. Deus sempre existiu. Então, porque Ele sempre existiu, para Ele o tempo não faz diferença, porque Ele é muito maior do que o tempo. Ele é o Pai da eternidade. Então, se a eternidade é um passado sem começo e um futuro sem fim, Deus é maior do que isso. Então, o que eu quero dizer? Antes de que qualquer coisa fosse criada, Deus já existia, Deus já era. Então, Deus é a origem de tudo e antes dele não há nada. No princípio era o Verbo. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo que Deus existia antes do tempo. E esse Verbo, que no caso ele vai falar no verso 14, que é Jesus que se fez carne, ele existia com Deus. Então ele está falando da divindade de Jesus aqui. Ele está falando tudo isso escondido nessas poucas palavras. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, Jesus, ele sempre existiu. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, você vê que há separação. Ele era, ou seja, ele fala de essência, de pessoa. Ele estava, então faz separação de pessoas. E ele era Deus. Então, eleva a nível de divindade. Então, Jesus era, estava e era Deus. Antes do tempo. Então, quando ele pisou nessa terra, ele já existia. Só que ele se fez carne para que o homem, que só entende as coisas a partir dos 5 sentidos, pudesse ver como Deus é. Em carne e osso. Conseguiram entender agora? Então Jesus ele é o desenho animado, vamos colocar entre aspas assim, como uma criança entenderia, de por exemplo, um pica-pau. Se você falar pica-pau, não é igualzinho um pica-pau que voa aí fora. Você vê, bate o olho e fala, nossa, pica-pau. Mas não é o mesmo, pai. Aquela risadinha de lá, as coisinhas, não é o mesmo. Mas é só para ele ver como é que é um pica-pau. Quando você fala, Deus, como ele não tem imagem fixa, ele se fez carne, ele se fez homem para que o homem visse. Então, Jesus, tudo que Jesus fez, falou, essas coisas, era Deus fazendo. Então, Deus, o eterno, o infinito, o absoluto, o imortal, ele se reduziu ao máximo e chegou a virar uma semente no ventre de uma mulher. O Deus infinito dentro da semente do ventre de uma mulher. Então, você imagina o tanto que não houve um mistério. Então ele veio para se revelar ao ser humano. E aí o que acontece? Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada perfeito se fez. Então aqui começa a nossa conversa. Como que eu mudo o meu futuro? Mudando o meu presente. Então veja, eu preciso conhecer essa palavra que transcende, que ela supera o que eu fiz até lá atrás, e ela tem condição de manifestar o que eu espero no futuro. Eu preciso de algo que seja constante e que Deus possa usá-lo para materializar aquilo que é necessário na minha vida. Então, olha o verso 3 para você entender porque eu estou falando isso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do Verbo, de Jesus Cristo. E sem ele nada que foi feito se fez. Então Deus não faz nada fora dessa palavra. Se todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez, significa que Deus não vai fazer nada que não esteja escrito aqui. Então, se eu não conheço isso aqui, eu não tenho acesso às realidades espirituais que podem me beneficiar por dentro e por fora. Jesus, ele se denomina em João 8,32 como a verdade. Ele fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Inclusive, nosso presidente usa esse verso. Bolsonaro falou isso no começo da campanha dele: conhecereis a verdade vos libertará. No verso 36 de João capítulo 8, fala assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, libertar do quê? Primeiro, do sistema de pensamento individual seu, da sua forma de enxergar a realidade e achar que aquilo é verdade para a sua vida. O primeiro inimigo que você tem não é o diabo, é você.
Você se boicota, você se destrói, você faz as suas escolhas erradas e você colhe o que você planta. Mas Jesus quer te dar a condição de colher o que Ele plantou. Naquela cruz, quando Ele foi crucificado com os braços abertos e todos olhavam, a visão que Ele tinha era a seguinte: aquele eu curei, aquele eu ressuscitei, aquele lá eu visitei a mãe e sarei, aquele lá eu multipliquei a pesca dele, eu fiz isso, fiz aquilo, Ele olhando. E o pessoal crucifica Ele. Aí Jesus foi falar com quem? Quem lembra da situação? Quem já viu o filme Paixão de Cristo aqui? Quanta gente, né, irmãos? É que o pessoal da internet não pode ver, mas eu já vi aqui. Quem viu? Então, Paixão de Cristo diz o seguinte, que mostra, né? Quis usar isso aqui para saber se vocês já tinham visto, mas vocês não viram, então vamos usar a palavra mesmo. Jesus, quando ele viu tudo aquilo, ele falou assim: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Então veja, toda pessoa que ofende alguém que só amou, a pessoa nunca entendeu de amor. Ela só dá o que ela tem dentro dela. Então Jesus, por ser farto do amor de Deus, aliás, por ser o próprio amor de Deus em pessoa, vendo que as pessoas queriam a morte dele, o que ele fez? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, eles não têm um amor para dar como eu tenho para dar a eles. Então que o Senhor perdoe eles. Cada um dá o que tem. Se alguém te agride, você revida porque você é igualzinho a ele. Agora, se alguém te agride e você ama, aí você já está imitando o seu Pai Celestial. Aí você já está expressando que o seu coração é farto de amor e não de ódio. E é para isso que Jesus veio nos libertar do quê? Do ódio, da mentira, da insegurança, do ferro e fogo, daquelas coisas que nós lidamos, porque neste mundo as coisas funcionam assim, mas no reino de Deus não é assim. Se o ladrão te pedir a capa, dá para ele também a túnica, né? Diz a palavra: se ele te bater a face, você vira outra. Se ele quiser andar contigo uma milha, ande a segunda. A palavra de Deus diz isso. Então entenda, essa é a instrução da palavra de Deus. Mas o que a gente pensa é que a gente deve apanhar de graça, que deve dar tudo para ir, deve dar tudo, essas coisas. Não é assim que funciona, não é essa a ideia que Jesus está trazendo ali. A ideia que ele traz é de você dar uma reação inesperada. Se alguém te bater na face, qual que é a primeira coisa que é a tendência que vinha? Subir aquela raiva e você querer se vingar. Só que se você é discípulo de Cristo, se você já nasceu de novo e a palavra é verdadeira no seu coração, você vai reagir em amor. Não quer dizer que você vai dar o bate aqui agora, não é isso. Você vai reagir em amor. É dar outra face, é você dar para a pessoa o amor que você recebeu. Qual é a outra face? É a face do amor, não é do ódio. Então, a transformação está no coração. Então, a reação, ela esconde quem eu sou. Na verdade, a reação revela quem eu sou. A ação, ela esconde quem eu sou. Com certeza. Né? Então, eu posso pensar: amanhã eu vou sair, vou fazer o bem para todo mundo. Aí eu saio, faço bem, abençoo todo mundo, não sei o que, não deu nada errado, eu falo: Deus, olha como é que eu sou bom. Obrigado, hein? Amanhã eu vou fazer de novo. Só que no dia seguinte você amanhece e você já pega a chave do carro. De repente, você vai ligar o carro, não funciona, aí tem que trabalhar para atrasar o compromisso, e alguém te chama e começa a dar problema, você já começa a xingar, já começa a achar ruim, né, etc. Já vira tudo o contrário. Esse é você. Quando você começa a xingar, a reclamar da vida, não é o que fez bem ontem. Fez bem ontem a máscara que foi colocada em você, porque deu tudo certo e você está feliz. Então, a palavra de Deus ela tem o poder de mostrar quem nós somos. A glória de Deus, que ele fala aqui, no verso 4, ó, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele. Nele quem? No Jesus homem. Então ele era um homem vivo. O que é um homem vivo? Não é um homem que pode caminhar, comer, beber e se alegrar. É um homem que tem amor para dar. É um homem com um senso de propósito. Porque tem diferença entre ser macho e ser homem. Macho é uma reprodução. Só isso. Você encontra cachorro, boi, cavalo, gato, tudo macho. Agora, homem tem senso de propósito. Então está cheio de macho aí fora e pouco homem. Porque não sabe que nasceu, não sabe o que Deus espera dele, não sabe de nada. Só está aqui fazendo volume na terra, porque não conheceu o Senhor. Então o Senhor quer trazer esse desvendar dos olhos para que ele enxergue por que ele está na terra. Não é para constituir família, nascer, beber, morrer, que nem a planta, né? Nasce, cresce, né? Envelhece, morre. Reproduz e morre. Não é isso. Isso aqui de neve, né? é
Então Deus espera que nós tenhamos um senso de eternidade. Ele quer que nós vivamos aqui pensando que a nossa vida ela é eterna, ela não acaba ali atrás, né? Não sei se vocês viram ali atrás, tem um cemitério. Então não é ali que acaba a vida. Aliás, a vida só vai acabar. Aliás, a vida não acaba para ninguém. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Você tem duas coisas, vai ficar para sempre. Então você vai ficar lá. Não tem essa conversa, Jesus falou. Mas a questão é o seguinte: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A palavra de Deus, ela te dá o poder de se enxergar, porque as trevas, na verdade, não estão nos hábitos. Tem gente que tenta resolver problemas, que nem na época, tempo atrás, a Cracolândia. Não, mas vamos lá, vamos tirar aquele povo da Cracolândia lá. Teve até um movimento policial lá que o Dória estava. Acho que foi o Dória, não lembro se foi o prefeito anterior. Quiseram entrar lá e expulsar o pessoal para um lado, para o outro. Isso, acho que foi a Haddad, não lembro. Agora não, também não faz caso. Mas esses tempos teve um movimento aí que quiseram limpar a Cracolândia. Aí que quer, não, porque não pode, isso aqui está errado, etc. Não tem que corrigir isso, não dá amparo, essas coisas. Mas não adianta você tratar o efeito se não tratar a causa. Né? Então, por exemplo, a árvore está dando fruto ruim. Aí você vai lá e arranca os frutos podres da árvore e deixa. Você acha que vai parar de dar fruto ruim? Então, o problema provavelmente está onde? Na raiz. Então, tem que arrancar a árvore fora. Então, veja, tem coisas que não tem solução com remédio. Porque o remédio trata o efeito, ele não trata a causa, às vezes. Dependendo do que você vai tomando, estou com dor, estou tomando remédio para dor, mas de onde vem a dor? O remédio às vezes é uma anestesia que te dá, mas a dor está lá, o problema está lá ainda, você só tem anestesia. Vocês entendem o que eu estou falando? Então veja, por que há tanta destruição, morte, etc. Porque o homem pensa mal. Então a chave é a mudança de mente, é ser transformado de dentro para fora. Então não adianta eu só falar, você não pode comer, você não pode mentir, você não pode prostituir, você não pode isso e volta dentro dele. Não adianta, eu tenho que mostrar para ele que tem um caminho, uma saída que é interna, espiritual e que o Espírito Santo de Deus ajuda a pessoa a mudar. Eu tenho que mostrar para ela o caminho, mas eu só posso mostrar um caminho que eu já entrei. A gente só pode guiar alguém a um lugar se a gente já foi nesse lugar. Como é que eu vou falar, se eu quiser ir lá no Japão, o senhor vai por aqui, eu nunca fui. Como é que eu vou saber? Com certeza. Tem gente que pode falar, não, eu sei, sabe nada. Então eu só posso levar alguém onde eu já fui. Então se eu já conseguir adentrar nessa realidade espiritual, eu posso fazer vocês comigo. Agora se eu nunca entrei, eu estou só enchendo linguiça. Então o que Deus tem para nós? É a consciência de que tem uma saída. De que tem uma porta aberta diante de nós hoje que começa com a nossa mudança de pensamento. Eu vou começar fazendo diferente. Eu vou começar pensando diferente. Eu vou começar a desfrutar e interpretar as coisas por uma outra perspectiva. E aqui eu quero fechar a nossa conversa hoje com um exemplo que eu já dei em alguns lugares. Presta atenção no meu dedo, a maioria que já sabe. Se eu fizer assim, vê se vocês conseguem ver meu dedo. Que número vocês estão vendo? Aqui, Não sei. Deixa eu vir para cá, mais fácil. Aqui, que número? Não sei. Não, é um número, presta atenção. Que número vocês estão vendo? Não sei. 6 ou 9? É 6. Porque tá para baixo? Tá. Mas você está vendo aí o 6? Uhum. Então tá. Quem está vendo o 9? Tem 3 vendo o 9, está vendo o 6. Você está vendo qual número? Ele falou 0. Não, é 6 e é 9. Mas vamos lá. Tá aqui 9. Então. De novo, que número? Vocês estão vendo? É o 9? 6 ou 9? Não, agora é o 9. É o 9. Então tá, é o 9. Mas daqui do meu lado, eu vejo um 6. Ele viu um 6 ali. Eu vejo um 6. Você não fez o 9? Não. Pra você ver, eu fiz o 9. Tipo assim. Não precisa não. Deixa eu continuar aqui. 6 e 9. Uhum. 6 e 9. Eu vejo 6. Quem tá certo? Pensa. O que faz eu ver o 6 ou ver o 9? Diferença de lado. Aí Então se eu for pro seu lado, eu vou ver o 6. Se vocês vierem pra cá, não, ao contrário. Se eu for para de vocês, eu vou ver o 9. Mas se vocês vierem pra cá, nós vamos ver o 6. Então aonde está a chave? Eu tenho que me colocar no lugar do outro.
Eu tenho que mudar a minha forma de ver as coisas para eu ver o que o outro está vendo. Entenderam? Então, a palavra de Deus, ela tem uma outra perspectiva. Eu não posso chegar e falar que Deus disse 6, se o 6 de Deus é feito de um lado e eu estou do outro. Entende? Então, tem pessoas que veem Deus do lado do 6, mas Deus fez o 6 para ele, não para ele. Então, se eu quiser entender Deus, eu tenho que vir para o lado dele. Deus é Espírito. Jesus falou assim: as minhas palavras são Espírito e são vida. Então, as palavras de Cristo, elas vão nutrir em mim a condição de perceber a realidade onde Deus vive e viver nesta terra com a mente e a percepção espiritual. Aí o que acontece? Aquilo que sequestra a sua emoção, que te entristece, que te amargura, que te dá desespero, que te dá desânimo, dá vontade de sumir, de se matar, o que quer que seja, isso vai desaparecer da sua vida, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vai ser livre das mentiras que roubam a sua paz e a sua vida. Você vai ser livre das mentiras que roubam a sua paz e a sua vida. Que mentira? Ah, ninguém te ama, ninguém se importa, ah, ninguém quer saber de você, o pessoal só pensa no seu dinheiro, não, porque o fulano te passou a perna, não, porque o fulano não merece isso. Esse tipo de pensamento é pensamento para roubar a sua paz, porque já tem uma emoção preparada para desfrutar com ele do que você está pensando. Então, quando você pensa, você sente. Então, veja, há uma conexão aqui. Deus quer renovar aqui para conectar com outra coisa aqui. E o que acontece? Se mudou a mente, mudou o coração, muda a conduta. Pensamento, né? Isso. E leva o... Exatamente, o sentimento. E sai. Então, é um alinhamento. Então, o que Deus quer fazer? Quer me transformar de dentro para fora. Ele não quer me ensinar a ser melhor. Ele quer que eu seja outra pessoa, outra criatura. Você não vai perder a essência do seu caráter, da sua personalidade. Vai transformar o caráter. Você vai, por temor e por aprendizado, por essência de natureza, parar de mentir, de roubar, de ignorar, de falar mal, de querer, etc, etc, etc. Isso sai de você quando você conhece a verdade. A pureza, irmãos, a verdade purifica a gente, ela liberta a gente. E ela nos dá a condição de realizarmos o que nós quisermos, porque tudo é possível ao que crê. Tudo. Então eu preciso separar fé e crença. O que é fé? A fé é uma ideia, para ficar fácil. O crer é um verbo, é uma ação. Então, se eu tenho uma ideia, eu preciso agir de acordo com ela para que ela apareça na minha vida. Vou repetir. A fé é uma ideia. Ah, vou ser rico. Agora, se eu pensar, eu tenho fé, vou ser rico e eu ficar parado, o que vai acontecer? O dinheiro vai aparecer na minha vida? Não vai. Então, o que eu preciso? Um movimento. Uma ação em cima dessa ideia para que alguma coisa aconteça. Mas a fé, ela só sai da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O resto é pensamento positivo. Deus não responde pensamento positivo, Deus responde fé. E aqui eu vou encerrar a palavra, porque nós precisamos de mais tempo para que a gente converse e se relacione conosco e com Deus. Amém, igreja? Amém. Quem foi abençoado? Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo certinho, seu Priscila? Tudo certinho? Zé, tudo belezinho? Vamos ficar em pé, vamos orar então. Tem alguém aí? Precisa dar um abraço para alguém? Indy Garcia, Antônio Ferreira Maninho. Meus irmãos, um abraço para vocês. Vamos participar da oração aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar os meus irmãos da internet, eu quero colocar também o pessoal que está aqui presente. Que o Senhor venha abençoá-los, trazendo alegria, paz, transformação de coração e de mente, para que haja, Deus, um renovo, um caminho de esperança que o Senhor tem para nós, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se achega ao Pai senão pelo Senhor. Então eu oro para que a verdade que o Senhor nos revelou essa noite penetre nossos corações e que venha a nos libertar, a fazer nascer a luz, e que haja, Deus, um momento de renovo em nossos corações. Espírito Santo, eu quero te dar lugar essa noite para que o Senhor venha a visitar cada mente, cada coração, e venha trazer a paz, a verdadeira paz, aquela que excede todo entendimento, para que uma nova realidade seja construída no coração dos meus irmãos. Por favor, em nome de Jesus, seja com cada um deles, e eu te agradeço. Abençoa meus irmãos da internet, aqueles que ainda vão assistir esses áudios, esses vídeos, e eu te agradeço mais uma vez em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Um abraço para os irmãos.